Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando as ações da B3, Brasil Bolsa Balcão, para que você possa tomar as melhores decisões na hora do seu investimento. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sino para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. E hoje vamos fazer algumas considerações dos motivos que levaram a Taesa a não ter pago dividendos até o momento, sendo que ela regularmente paga seus dividendos nos meses de setembro, novembro e dezembro. O assunto de hoje do canal também é assunto do mercado. Então, como você pode ver aqui, eu trouxe para você essa notícia da Suno Notícias, uma notícia que foi publicada em 30 de setembro e ela foi feita por essa jornalista Monique Lima. Então, como você pode verificar, esta notícia ela se refere também ao questionamento quanto à possibilidade de pagamento de dividendos pela Taesa. Será que ela vai continuar fazendo seus pagamentos? E aqui são levantados ainda alguns desafios para a companhia continuar a pagar seus robustos dividendos. E qual é o desafio, então, da companhia? A companhia ela tem o seguinte desafio. Ela precisa manter o seu histórico de pagamentos de dividendos. No entanto, ela está em meio a investimentos pesados e alto valor de alavancagem. Lembrando que a alavancagem, que a gente considera aqui, é o tamanho da dívida que a companhia tem em relação ao seu EBITDA. Nos vídeos anteriores nós já discutimos com relação a isso. Se nós levarmos em consideração o regulatório, hoje a Taesa, o regulatório é a forma como é regulado o tipo de demonstrativo de resultados da companhia, certo? Em função do que a agência reguladora estabelece. Então, por isso que é o regulatório. Se nós olharmos do ponto de vista do regulatório, então ela está alavancada em 4,6% a sua dívida em relação ao EBITDA. Observe que conforme se viu na demonstração de resultados do segundo trimestre da companhia, ela mesmo já mencionou a distribuição de mais de 1 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio já no ano de 2021. Isso aqui daria um montante de R$ 2,98 por ação. Uma distribuição que, segundo a matéria, é feita 2 vezes por ano pela companhia. No entanto, a gente observa que a companhia ela faz a distribuição mais vezes ao ano. A companhia ela tem distribuído até 6 vezes ao ano, 7 vezes ao ano. Este ano ela fez 3 distribuições. E se nós considerarmos ainda anos mais remotos, como por exemplo 2018, 2019, a gente pode ver que ela tem uma constância aqui de distribuição ao longo do ano dos seus dividendos. Nós podemos verificar que aqui, por exemplo, no ano de 2019, ela chegou a fazer 7 distribuições. No ano de 2018, foi muito regular em relação a essa mesma quantitativa. Mas vamos ver o que nos sinaliza o gerente de relações com o investidor, o RI da Taesa, o Cristiano Grangeiro, que foi a pessoa que foi entrevistada nesta matéria. Observe que o próprio gerente de relacionamento com o investidor, ele menciona: a nossa tendência é manter um pagamento robusto de dividendos, mas como estamos em um cenário de maior alavancagem, lembra a alavancagem que nós falamos logo no início, e investimentos importantes, o dividendo tem que entrar nessa conta também. Então, existe aqui uma retenção do dividendo em função desse cenário de alta alavancagem da companhia. Como questão subsidiária, o gerente de RI menciona o seguinte: a questão da reforma do IR. E aqui nós podemos observar que
conforme ele mesmo menciona, né, o texto já mudou diversas vezes. Isso aí nós também mencionamos em vídeos anteriores que eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo. Não temos como saber o que virá no futuro, mas considerando a questão da reforma e o cenário da empresa, então são duas coisas que levadas em consideração, o cenário da reforma a questão da reforma e o cenário da empresa, estamos dando uma maior atenção para entender o que faz sentido para o pagamento dos dividendos neste momento. Então é importante que a empresa ela saiba, conforme vai andar a reforma tributária em relação aos investimentos, a tributação dos dividendos e a extinção do juros sobre capital próprio, é importante que a empresa saiba qual a melhor decisão de forma que possa beneficiar o seu acionista e a si mesmo. O gerente de RI da empresa, ele também menciona o seguinte, um reforço ao ponto que mais atrai os investidores, dizendo que a empresa sempre será uma boa pagadora de dividendos. E ainda faz referência ao estatuto que estabelece que a distribuição é no mínimo 50% do lucro líquido do exercício social, mas que também a empresa tem pago dividendo superior a isso, chegando a casa e superando dos 90% nos últimos 5 anos. Então ele sinaliza que a empresa vai continuar indo na direção do pagamento dos seus dividendos conforme feito pelo menos nesses últimos 5 anos, superando aí os 90% e se mantendo como uma forte pagadora de dividendos aos seus acionistas. Ocorre que, e eu concordo com esse ponto de vista, a companhia ela tem que buscar dividendos sustentáveis no longo prazo. Então, ela alega o seguinte, e a gente tem visto nos seus balanços e também nas demonstrações dos seus resultados, assim como nas suas apresentações, que ela tem investido assim, muito pesado na construção de novas linhas de transmissão. Nos últimos anos foram cerca de 5 bilhões e também tem a ambição de participar de novos leilões. Na verdade, a companhia, como a gente também já registrou em vídeos anteriores, ela chegou a participar de 2 leilões, tendo atingido o 2º lugar na apresentação de proposta, ou seja, ficou ali para que ela fizesse a aquisição de novas concessões. Então é importante essa participação até para a duração da empresa no longo prazo, para que ela possa estender a sua longevidade dentro do setor. E também, conforme eu havia mencionado, é importante esse item aqui da alavancagem. Então ela tem que considerar que essa alavancagem em relação à dívida líquida e o EBITDA, ela subiu para 4,6 vezes ao final do 2º trimestre. E aqui a consideração é a seguinte, os valores ajustados eles ficam entre 1,5 a 13,5. 4,6 realmente é uma alavancagem muito alta. Então ela captou muitos empréstimos, elevou a sua dívida e na relação com o EBITDA está em 4,6 vezes, o que é de fato considerado muito alto. O detalhe que eu gosto de chamar a atenção é que se nós olharmos aqui para a demonstração de resultado do exercício da companhia, você pode verificar que neste caso aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA, ela fica em 2,9. Só que esse aqui é a demonstração de resultados segundo os padrões internacionais. Se seguir o regulatório, então ela passa para aqueles 4,6. Então isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Aquele 4,6 está bem alavancado em relação ao regulatório. Se nós olharmos aqui para a padronização, para a demonstração de resultados segundo o padrão internacional, então ela não é tanto assim, está em 2,9, está dentro daqueles valores que nós consideramos ajustados. Outra questão que também nós mencionamos em vídeos anteriores, e aqui nesse caso se cita o vídeo do fundador aqui desse site que eu estou usando aqui, que é o da Suno, o Thiago Reis. Então em vídeo ele destacou o seguinte, que nos últimos balanços a empresa registrou um alto valor de lucros não recorrentes. Então é importante isso aqui, porque fica muito difícil a replicação desses valores na forma de dividend yield da companhia.
Então é importante que, às vezes, a pessoa não entre no projeto simplesmente porque pagou autodividendos num determinado período, porque ela pode se frustrar no exercício seguinte, porque como os valores não são recorrentes, ela volta ao patamar que ela estava anteriormente. Então isso pode gerar frustração. É importante olhar os últimos 5 anos da companhia para verificar como ela vem pagando dividendos e em que percentuais tem chegado o seu dividend yield. O dividend yield ou melhor, o payout da companhia, ele é com base no lucro líquido. É o percentual do lucro líquido que é distribuído para os acionistas. Então, a média disso é que é mais importante do que o que aconteceu de forma isolada num único ano, que foi o que aconteceu em 2020 e talvez numa parte aqui de 2021, conforme a gente já colocou em vídeos anteriores. E ainda, o gerente de RI da companhia, o granjeiro, ele estabelece que aquilo que é decidido na companhia, em especial quanto ao pagamento de dividendos, tem que estar dentro desses 3 pilares que a companhia estabeleceu. Alavancagem de investimentos, investimentos e dividendos. Então isso aqui tem que estar em equilíbrio, porque isso aí é o que vai fazer sentido a companhia se tornar sustentável. Então, a gente já viu que tem uma alavancagem alta, segundo o regulatório, ela está num processo de investimento, mas ela também quer cumprir o seu compromisso de pagar bons dividendos aos seus acionistas. E ainda, o gerente de RI, ele faz menção ao fluxo de caixa previsível da companhia, em função principalmente das receitas anuais permitidas, e com margens elevadas, que estão na casa de 80%, é uma ótima margem, e um bom rate junto às agências de classificação de risco, justamente pelos empréstimos tomados e a capacidade de pagamento da companhia. Aqui, o que interessa, nesse caso que nós estamos falando, é essa desalavancagem, que, no caso, o nosso gerente de RI, ele estabelece e estima como certa nos próximos anos, então, caindo a alavancagem, segundo seu cronograma de pagamento da dívida, e os investimentos garantindo o crescimento dos negócios, aumentando a receita e reduzindo essas despesas vindas dos empréstimos tomados. Com relação à parte de investimentos, que é onde vai a aplicação da dívida contraída, até o ano passado, 2020, a Taesa tinha 9 projetos em andamento e todos eles somavam 5 bilhões em investimentos. 4 desses projetos já foram entregues, vai gerar mais receita para a companhia, em especial o projeto Janaúba, que é 100% da companhia, que interliga Minas Gerais à Bahia e foi concluído 5 meses antes do previsto. Nós já temos vários vídeos no canal, mas tem um especial sobre classificação de risco, como é e como ele é feito. E aqui o gerente RI ele menciona o seguinte, que como tem a previsibilidade de receita e por considerar a carteira de ativos da empresa diversificada, a agência de classificação de risco, a FIT, isso aqui está lá no site da companhia, no site de relações com investidores, ela considerou que o risco de pagamento no longo prazo da companhia classificado em AAA, que é um dos maiores das classificações de risco, ou seja, a companhia ela tem suporte, segundo a FIT, para pagar as suas dívidas com o que ela arrecada. Então, os ratings refletem o baixo risco dos negócios em relação à diversificada carteira de ativos que a companhia possui, de transmissão. Na verdade, mesmo com o risco hidrológico, o que a gente considera é exatamente isso. A companhia ela é uma transmissora. Ela pega da geradora, não importa o quanto a geradora vai gerar, até a distribuidora, que não importa o quanto a distribuidora vai distribuir ou arrecadar das pessoas que contratam a energia elétrica. Ela só tem que estar com 100% disponível, ou até 100% disponível, com a maior disponibilidade possível, durante a contratação da sua transmissão. Dessa forma, ela é de fato o filé, né, do setor de energia elétrica, não a Taesa especificamente, mas as transmissoras no geral. Olhando um pouco para o futuro, o que acontece? Além das linhas de transmissão que estão sendo construídas pela Taesa, a companhia ainda está de olho em oportunidades de
fusão e aquisição. As fusões e aquisição são aquilo que a gente vê nas apresentações mencionados como M&A, M&A, são as fusões e aquisições. O gerente de RI da Taesa não mencionou nenhuma específica, mas o mercado vem especulando sobre a possibilidade da ISA-CETEP, que nós temos visto também sobre a ISA-CETEP, se interessar pelo negócio e cogitar uma fusão das operações no futuro. Mas isso aqui é só especulação. O mercado ele é muito ativo, tem muitas coisas acontecendo, inclusive com a própria companhia, com a própria Taesa, que já está lá nos seus fatos relevantes. A solidez da companhia se mostra por suas 39 concessões de transmissão. 10 dessas concessões compõem a empresa, a holding. 10 são investidas integrais e 19 são participações. Aí você pode também consultar lá no site de RI da companhia, tem todas essas concessões e como é que elas estão adequadamente distribuídas, inclusive o prazo de duração de cada uma, e aí você pode verificar a solidez da companhia. Desta forma, diante de todas as circunstâncias que aqui foram expostas, das variáveis que foram analisadas, mas principalmente diante do cenário que nós verificamos, parece compreensível que a companhia até o presente momento não tenha se pronunciado quanto ao pagamento de novos proventos. É necessário nesse momento ter uma certa compreensão porque o tripé que foi levado em consideração, que foi a alta alavancagem, os investimentos que estão sendo feitos e já o pagamento robusto de dividendos feitos ainda nesse exercício, que é importante o investidor ele ter uma certa paciência para novos anúncios da companhia, podendo inclusive não haver esses anúncios. Além disso, contribui uma variável para o cenário, que é justamente a reforma tributária. Ficamos no aguardo. O que é importante nesse momento é verificar os indicadores gerais da companhia, do ponto de vista fundamentalista, para ver se ela é uma companhia que se confirma como ótima para investir enquanto projeto. Por outro lado, nós temos visto a queda da ação na Bolsa de Valores. Então, existem razões para isso. Como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou gravar logo em seguida um novo vídeo falando das razões que estão levando à queda não só das ações da Taesa, na Bolsa de Valores, assim como a queda geral das ações na B3. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike e faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!